Se você está assistindo este vídeo, saiba de uma coisa: isso não é coincidência. Existe uma razão precisa para você ter sido atraído por este conteúdo. E não é sorte, é um sinal, um chamado, uma resposta daquilo que você vem emitindo, consciente ou não. Neste vídeo, você vai descobrir por que apenas uma minoria da humanidade, menos de 1%, realmente acessa o verdadeiro poder da mente. Vamos entender como nossos pensamentos moldam a realidade, porque muitos estão presos em ciclos repetitivos e como é possível sair disso usando conhecimento aplicado, e não mágica. Vamos desconstruir mitos, revelar fundamentos científicos e te guiar, passo a passo, por uma jornada de autoconhecimento que pode sim transformar sua vida, se você permitir. Você está criando sua realidade, gostando ou não. A maioria das pessoas acorda todos os dias da mesma forma, com as mesmas preocupações, os mesmos hábitos e os mesmos pensamentos. Isso acontece porque o cérebro, quando não é desafiado, entra no modo automático. Ele repete o que conhece. E o que ele conhece? Seu passado. Ou seja, você não vive o presente, você revive o passado. Aqui está o ponto essencial. Toda vez que você pensa nos mesmos problemas, sente as mesmas emoções e repete os mesmos comportamentos, você está reforçando uma versão de si mesmo que pertence ao passado. E ao fazer isso, adivinha o que acontece? Você cria novamente uma realidade igual à que você já tem. Uma espécie de efeito loop. Agora pense com calma. Se os seus pensamentos influenciam diretamente como você se sente, e seus sentimentos moldam como você age, e suas ações criam seus resultados, então quem está realmente criando sua realidade? Exatamente você, mesmo quando parece que tudo está fora do seu controle. O que o 99% ainda não entendeu. A grande maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Se algo bom acontece, elas ficam felizes. Se algo ruim acontece, ficam tristes, ansiosas, com raiva. Isso cria uma dependência emocional de estímulos externos. É como viver de fora para dentro. Mas existe uma minoria, uma porcentagem pequena da população, que aprendeu a fazer o oposto. Essa minoria decidiu conscientemente assumir o controle da sua energia interna. E isso muda tudo. Elas entenderam um princípio poderoso. Se eu esperar que algo mude lá fora para então me sentir melhor aqui dentro, eu serei eternamente escravo do mundo externo. Essas pessoas começam a fazer algo radical. Elas mudam sua frequência antes que algo mude em suas vidas. Elas sentem gratidão antes de receber. Elas visualizam um resultado antes dele acontecer. E mais importante, elas acreditam, com convicção, que aquilo já é real. Parece ilusão? Fantasia? Não é. É neurociência aplicada. O cérebro como fábrica de experiências. Quando você imagina algo com clareza e emoção, seu cérebro não distingue se aquilo está acontecendo agora ou não. Ele começa a ativar as mesmas redes neurais que seriam acionadas se você estivesse vivendo a experiência. Esse é o princípio por trás da plasticidade cerebral. O cérebro é moldável. Ele se reorganiza, cria novos caminhos, constrói novas respostas. Mas aqui está o detalhe crucial. Isso só acontece quando a emoção acompanha o pensamento. Pensar positivo sem sentir é como tentar pilotar um avião sem combustível. Não decola. E sabe qual emoção mais poderosa para criar novas conexões neurais? A gratidão. Sim, a simples prática de sentir gratidão, como se algo já tivesse acontecido, ativa áreas cerebrais responsáveis por bem-estar, foco, criatividade e capacidade de decisão. Você deixa de viver no piloto automático e começa a criar uma nova rota neural, uma nova versão de si mesmo. Porque você sempre atrai as mesmas coisas. Vamos fazer uma pausa e refletir. Quantas vezes você já se viu dizendo: por que isso sempre acontece comigo?
Por que eu só atraio esse tipo de pessoa? Parece que minha vida não sai do lugar. Essas frases não são apenas desabafos. Elas são indícios de padrões mentais repetitivos. Você atrai o que você é, não o que você quer. Se você se sente carente, vive em falta, com medo, inseguro, sua energia vibra nessa frequência. E o universo, como um espelho quântico, responde a isso com mais situações que validam esses sentimentos. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem, porque querem mudar o externo sem se transformarem por dentro. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. Nada muda lá fora até que você mude aqui dentro. A pergunta que pode virar sua chave. Até agora, falamos de mente, emoções, padrões e consciência. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta simples e ao mesmo tempo profunda. Quem você está sendo todos os dias? Essa pergunta é um espelho. Ela revela se você está agindo em alinhamento com a realidade que deseja ou se continua sendo uma cópia do seu passado. E aqui está a virada de chave que poucos realmente compreendem. Você não precisa esperar que as circunstâncias mudem para começar a ser a pessoa que deseja se tornar. Você precisa começar a ser essa pessoa agora, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Isso não é sobre fingir, é sobre escolher. E repetir essa escolha até que ela se torne você. Tudo é energia, inclusive você. A física moderna, especialmente a quântica, já não deixa dúvidas. Tudo é energia. A matéria que você vê, toca e sente é, na verdade, composta por partículas subatômicas vibrando em diferentes frequências. Até aquilo que parece sólido, como seu corpo, sua casa ou seu carro, é apenas energia em movimento. Agora aqui está a grande sacada. Pensamentos também são energia. Emoções também são energia. E toda essa energia tem uma frequência específica. O que isso significa na prática? Imagine que você é como uma antena. O que você sente, pensa e acredita emite sinais constantes para o campo ao seu redor. Esses sinais, ou frequências, se conectam com frequências compatíveis e trazem de volta experiências em sintonia com aquilo que você vibra. Sim, você atrai aquilo que está em harmonia com o que você é internamente. Sua frequência pessoal é seu imã. Agora pense comigo. Quando você está ansioso, com medo, irritado, frustrado, sua frequência vibra em um espectro baixo, denso. O que você tende a atrair? Mais motivos para sentir ansiedade, medo e frustração. Por outro lado, quando você se sente grato, empolgado, esperançoso ou amoroso, sua vibração se eleva. E você começa a atrair oportunidades, ideias, pessoas e experiências que combinam com esse estado interior. É como se o universo estivesse constantemente perguntando: qual o sinal que você está emitindo agora? Porque é com base nele que eu vou te responder. A maioria das pessoas não percebe isso e vive em modo reativo. Elas se tornam escravas do ambiente, quando na verdade o segredo é comandar sua vibração antes mesmo de algo acontecer. O campo invisível onde tudo acontece. Você já ouviu falar em campo quântico, campo das infinitas possibilidades, ou campo unificado? Esse campo é um conceito estudado por físicos e pesquisadores há décadas. Ele representa um oceano invisível de energia e informação, onde tudo já existe, em potencial. Nesse campo, não existe passado, presente ou futuro. Tudo é agora, e tudo está conectado. Aqui está o ponto central. Você colapsa possibilidades no campo com o seu foco e sua frequência. Quando você direciona sua atenção com intensidade emocional para algo, você fortalece essa possibilidade. É como acender um holofote no meio da escuridão. O campo responde. Isso significa que, neste exato momento, existem milhares de versões da sua vida prontas para se manifestar. A versão que você vive agora é apenas a que está mais alinhada com sua frequência atual. Emoção mais intenção.
Manifestação. Se pensamentos são como o mapa, emoções são o combustível. Pensar positivo, desejar coisas boas ou repetir afirmações não muda sua vida se não houver sentimento real envolvido. A fórmula da manifestação pode ser resumida assim: pensamento claro, intenção; emoção elevada, frequência; repetição, neuroplasticidade e alinhamento. Essa tríade muda literalmente os circuitos do cérebro e o campo eletromagnético que você emite, e isso impacta não só sua percepção, mas a própria realidade à sua volta. A ciência já demonstrou que o coração gera um campo eletromagnético muito mais potente que o cérebro. Quando você sente algo intensamente, como gratidão ou amor, esse campo se expande e entra em coerência com o campo ao redor. E aí, o que antes parecia sorte, coincidência ou acaso, começa a acontecer com frequência. Você começa a atrair oportunidades, mas na verdade, você começa a se alinhar com elas. A realidade não muda por fora, ela responde por dentro. Uma das armadilhas mais comuns de quem está despertando para esse conhecimento é querer controlar o resultado externo. Mas a verdadeira mudança acontece quando você para de esperar o mundo mudar e começa a mudar a sua vibração, independentemente das circunstâncias. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você quer prosperar financeiramente. Você assiste vídeos, lê livros, mentaliza o sucesso, mas o tempo todo sente preocupação, escassez e medo de não conseguir pagar as contas. Qual dessas duas frequências está realmente sendo emitida? A do desejo ou a do medo? Infelizmente, o que comanda sua realidade não é o que você diz que quer. É o que você sente o tempo todo. Por isso, o primeiro passo não é ganhar mais dinheiro. É se tornar alguém que se sente em paz com a abundância, mesmo antes de ela se manifestar. Parece contraintuitivo? Sim. Mas é justamente por isso que menos de 1% das pessoas consegue acessar esse nível de consciência. Você está sempre programando algo, mesmo sem saber. Seu cérebro está o tempo todo formando associações. Se você sente raiva toda vez que pensa em dinheiro, ele grava: dinheiro te dor. Se você sente medo ao pensar em amor, ele registra: relacionamentos te do perigo. Essas associações criam programações inconscientes que mais tarde sabotam suas tentativas de mudança. A pergunta importante aqui é: quais emoções você está mais acostumado a sentir? Isso define sua assinatura vibracional. E a boa notícia é que você pode reprogramar isso, mas exige decisão, atenção e prática. É como mudar a trilha sonora da sua vida. Você estava ouvindo músicas tristes no modo repetição. Agora, precisa deliberadamente começar a tocar uma nova melodia, até que ela se torne natural. Escolha sua vibração antes do mundo escolher por você. A chave está em acordar todos os dias e, antes de fazer qualquer coisa, escolher quem você vai ser. Não é sobre acordar esperando que algo bom aconteça. É sobre se tornar a pessoa que está preparada para receber o que quer, antes mesmo de acontecer. Quer atrair um relacionamento saudável? Seja a versão de si mesma, o que já está em paz, amorosa e segura. Quer prosperar financeiramente? Sinta-se abundante, grato, merecedor, mesmo que ainda esteja com o saldo no vermelho. A vibração antecede a manifestação. O poder das práticas diárias para reprogramar sua mente. Agora que entendemos que seus pensamentos e emoções moldam sua realidade, a grande questão é: como começar a mudar isso de forma consistente? A resposta está na repetição consciente. O cérebro precisa de estímulos frequentes para criar novos caminhos e conexões. Isso é a neuroplasticidade em ação. Mas é importante que essas práticas não sejam apenas exercícios mentais vazios. Elas precisam estar ligadas a emoções verdadeiras. A emoção é o que dá vida e poder para a mudança. Meditação guiada,
acessando seu estado interno. Uma das ferramentas mais poderosas para acessar a frequência desejada é a meditação. Não a meditação genérica, mas aquela focada em criar uma nova identidade interna. Comece reservando alguns minutos por dia para se sentar em silêncio. Feche os olhos e respire profundamente. Agora, visualize uma versão sua que já vive aquilo que deseja manifestar. Sinta com todos os seus sentidos como essa versão age, pensa e sente. Aprofunde essa sensação até que ela se torne intensa. Esse exercício cria novas conexões neurais que fortalecem sua nova realidade interna. Afirmações com emoção. Afirmações são mais do que repetir frases positivas. Elas funcionam quando você realmente sente o que diz. Por exemplo, ao dizer "eu sou merecedora de abundância", imagine uma situação onde isso já é real e sinta gratidão por isso. Crie suas próprias afirmações alinhadas aos seus objetivos e pratique diariamente, mas com emoção verdadeira, não como um mantra mecânico. Diário de gratidão. Foco no que já existe. A gratidão é um catalisador emocional poderoso. Ao anotar diariamente as coisas pelas quais você é grato, seu cérebro passa a focar no que está dando certo, em vez de alimentar preocupações. Esse hábito muda a química cerebral, aumentando os níveis de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores ligados ao bem-estar. Comece listando 3 coisas todos os dias, mesmo que pequenas. Essa prática simples, mas profunda, muda seu padrão vibracional. Visualização criativa. Ensine seu cérebro a acreditar. Visualização não é só imaginar. É treinar seu cérebro para aceitar como possível. Use os detalhes, cores, sons, cheiros, sensações. Quanto mais realista e envolvente for sua visualização, maior o impacto nas redes neurais. Se quiser atrair saúde, imagine seu corpo vibrando energia e vitalidade. Se deseja prosperidade, visualize o dinheiro chegando, as contas sendo pagas, a segurança financeira. Se busca relacionamentos, sinta o amor, a conexão e o respeito. Repita esse processo diariamente para fortalecer sua nova realidade interna. Controle seu diálogo interno. O que você fala para si mesmo tem enorme impacto. Muitas vezes, nosso maior sabotador é o próprio pensamento crítico interno. Preste atenção. Eu não consigo. Isso nunca vai mudar. Eu não mereço. Esses pensamentos são como vírus que enfraquecem sua frequência. A solução? Substitua-os por frases de empoderamento e verdade. Faça um check-in diário e questione se seus pensamentos estão construindo ou destruindo sua nova realidade. Ambiente e companhia. Como eles influenciam sua frequência. Você é resultado do ambiente e das pessoas que frequenta. Se está cercado por negatividade, críticas constantes e dúvidas, sua vibração tende a ser baixa. Procure se aproximar de pessoas que elevam sua energia, que acreditam no crescimento, na mudança e no poder do pensamento positivo. Além disso, organize seu espaço físico para que ele inspire calma, foco e bem-estar. Um ambiente harmonioso ajuda seu cérebro a manter estados emocionais elevados. Exercícios de respiração para regular a energia. Respiração é uma ferramenta direta para alterar seu estado emocional. Técnicas simples, como a respiração profunda, a respiração 4-7-8 ou a respiração diafragmática, ajudam a reduzir a ansiedade e a elevar a frequência. Experimente praticar algumas séries ao longo do dia, especialmente quando sentir que sua mente está negativa ou dispersa. Repetição e consistência. O segredo para resultados duradouros. Todas essas práticas precisam ser feitas com regularidade. Mudança verdadeira não é um evento, é um processo. Não desanime se não perceber resultados imediatos. O cérebro e o campo energético precisam de tempo para se adaptar. É como plantar uma semente. Você não vê a muda crescer no dia seguinte,
mas a cada dia ela está se fortalecendo por dentro. A ciência confirma estudos que comprovam a influência da mente na realidade. Nos últimos anos, a ciência começou a explorar fenômenos que até pouco tempo eram considerados místicos ou intuitivos. Um exemplo importante é o estudo do físico Dr. Masaru Emoto, que fotografou moléculas de água expostas a diferentes palavras, músicas e emoções. Resultados mostraram que a água cristalizava em formas belas e harmônicas quando exposta a palavras como amor e gratidão, e em formas caóticas e desordenadas quando exposta a palavras negativas. Por que isso é relevante? Porque nosso corpo é composto por cerca de 70% de água. Isso indica que as energias que emitimos influenciam nosso próprio organismo em nível molecular. Além disso, experimentos com o efeito placebo provam que a mente pode modificar respostas biológicas, como a redução da dor ou melhora no sistema imunológico, apenas pela expectativa positiva. Relatos reais de transformação vibracional. Vamos agora para alguns exemplos práticos. Histórias de pessoas comuns que mudaram suas vidas ao aplicar esses conceitos. Maria, por exemplo, vivia em um ciclo de relacionamentos abusivos. Após aprender a elevar sua frequência com meditação, afirmações e autocuidado, ela atraiu um parceiro que respeita e valoriza sua essência. João, um profissional que enfrentava dificuldades financeiras constantes. Mudou seu diálogo interno sobre dinheiro, eliminou crenças limitantes e começou a agir com confiança. Hoje, ele lidera uma equipe e tem estabilidade financeira. Essas histórias mostram que a transformação não é mágica, mas fruto da combinação entre mudança interna, ação e perseverança. Obstáculos comuns na jornada de mudança vibracional. Apesar dos benefícios, não é incomum que as pessoas encontrem barreiras no caminho. Um desafio frequente é a impotência. Muitas vezes, a expectativa de resultados rápidos gera frustração, fazendo com que a pessoa desista antes de alcançar o progresso verdadeiro. Outro obstáculo é a influência do meio ambiente e de crenças limitantes, que podem puxar o indivíduo de volta para padrões antigos. Também existe a falta de suporte emocional e social, o que torna difícil manter a frequência elevada em meio às adversidades. Como superar esses desafios? A chave para superar obstáculos está no autoconhecimento e na disciplina emocional. Reconheça quando está sendo puxado para frequências baixas e utilize as práticas que aprendeu. Meditação, afirmações, respiração. Cultive paciência consigo mesmo e entenda que cada passo, mesmo que pequeno, é um avanço. Se possível, busque grupos de apoio, mentorias ou pessoas com interesses semelhantes. A troca energética e emocional faz toda a diferença. A importância da ação alinhada. Manter a frequência elevada não significa ficar parado esperando que as coisas aconteçam. É essencial agir, mas sempre com clareza, foco e alinhamento com o que deseja manifestar. Quando suas ações refletem seu estado interno, você cria um ciclo virtuoso. Pensamentos e emoções elevadas. Ações inspiradas. Resultados positivos. Mais motivação. Frequência ainda mais alta. Exercícios para reconhecer e redirecionar sua frequência. Aqui vai um exercício simples para o seu dia a dia. Quando perceber um pensamento ou sentimento negativo, pare e pergunte-se: esse pensamento me serve para chegar onde quero? Se a resposta for não, redirecione sua atenção para algo que gere uma emoção positiva. Uma lembrança boa, uma meta clara, uma frase que inspire. Pratique isso várias vezes ao longo do dia para reprogramar seu padrão mental. A conexão entre mente, corpo e ambiente. Lembre-se que sua vibração não é só mental, ela é física também. Exercícios físicos, alimentação equilibrada e sono de qualidade ajudam a manter o corpo em equilíbrio energético. Quando o corpo está saudável,
Sua capacidade de manter uma frequência alta aumenta naturalmente. Técnicas avançadas para intensificar a manifestação. Até aqui, vimos que elevar a frequência e mudar o estado interno são passos fundamentais para transformar a realidade. Mas para acelerar e intensificar os resultados, podemos usar algumas técnicas mais aprofundadas. Técnica da linha do tempo. Imagine sua vida como uma linha, com passado, presente e futuro. Visualize-se no futuro já vivendo a realidade que deseja. Sinta, veja e ouça tudo com detalhes. Depois traga essa sensação para o presente, como se já estivesse acontecendo. Técnica do espelho. Fique em frente ao espelho, olhe nos seus olhos e fale afirmações que reforcem seu valor e poder pessoal. Essa prática cria uma conexão profunda com seu eu interior. Ancoragem emocional. Associe um gesto simples, como pressionar o polegar e o indicador juntos, a uma sensação positiva intensa. Com a repetição, ao fazer esse gesto, você acessa rapidamente essa emoção elevada. Como integrar essas práticas no seu dia a dia, sem sobrecarga? É comum achar que precisa dedicar horas para essas técnicas, mas o segredo é a qualidade, não a quantidade. Você pode começar com 5 minutos por dia de meditação focada, 3 minutos para visualizar seu objetivo com detalhes e usar afirmações enquanto se arruma ou caminha. A ideia é que essas práticas se tornem naturais, incorporadas à rotina, sem gerar estresse. A importância da autoobservação constante. A jornada para elevar a frequência é contínua, requer observação constante do seu estado interno. Use lembretes no celular, anotações ou qualquer ferramenta que facilite essa autoavaliação. Quando perceber que está caindo em padrões antigos, retome as práticas com foco redobrado, reforçando o poder da gratidão e do amor próprio. Gratidão e amor próprio são pilares para manter uma frequência alta e sustentável. Reserve momentos para reconhecer o que já conquistou e para cuidar de si, com gentileza. Isso cria uma base sólida para que tudo o que deseja flua naturalmente para a sua vida. Visualizando seu futuro, o próximo passo na sua transformação. Imagine onde você quer estar daqui a 6 meses, 1 ano. Visualize com clareza e emoção. Essa visão será seu farol, guiando suas ações diárias e mantendo sua vibração alta mesmo diante dos desafios. Dicas práticas para manter o foco e a motivação. Estabeleça metas claras e alcançáveis. Divida seus objetivos em pequenos passos. Celebre cada conquista, por menor que seja. Evite comparações com os outros. Cultive um círculo de apoio positivo. Convite especial. Junte-se à comunidade. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo técnicas e insights para elevar sua frequência e transformar sua vida, inscreva-se no canal. Aqui, traremos mais vídeos com dicas práticas, estudos e histórias reais para inspirar sua jornada. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembre-se, a mudança começa dentro de você, no momento em que decide assumir o controle da sua mente e das suas emoções. Você tem o poder de criar a vida que deseja. Basta dar o primeiro passo e persistir. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.